Sejam bem-vindos ao Papo na Mesa Podcast. Toda sexta, ao meio-dia, teremos um episódio novo para poder te inspirar. E hoje nosso convidado é o pastor Richard Guerra, aqui da Lagoinha. Uma honra estar com ele aqui. Muito obrigado, pastor. É uma honra estar com vocês aqui, né? Muito obrigado. Estamos invadindo aqui a sala do pastor Márcio. Muito Aí, obrigado, pastor Márcio, invadimos aqui. Vai, pastor, dá licença, tá? Conseguimos um horário com ele aqui nessa agenda. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal pra gente hoje. Espero atender as expectativas. Com certeza. Pastor, para a gente começar a bater o nosso papo aqui, eu gostaria de conhecer quem é o Richard. Não o pastor Richard, mas o Richard. Mas tem que começar do fato que eu nasci de fórceps ou... Isso, então nós estamos juntos, eu também fui de fórceps. Você também nasceu de fórceps. Não, pastor, foi na raça. A gente estava tão bem lá e alguém veio com um gancho e puxou, né? Bom, eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né? 45 anos de idade, sou químico de formação, estudei no Cefet, fiz Química Industrial no Cefet, depois eu fiz a licenciatura plena na UFMG, depois eu fiz uma pós lá na USP, na área de organismos marinhos, e depois fui investir um pouco na teologia, eu fiz uma pós em estudos pastorais, depois um mestrado em ação pastoral na América Latina, depois eu cheguei a fazer um mestrado de geologia, que eu não concluí, e atualmente estou fazendo o terceiro mestrado, agora em bibliologia, né, na área de Bíblia, e tem sido uma bênção nessa na área acadêmica, né? Lecionei em escolas de ensino médio, pré-vestibulares, concurso público, ensino fundamental, ensino superior durante 20 anos. Fui diretor da Faculdade de Química da Unicor, na reta final da minha caminhada nessa área de catedrático, né? Mas desde 2012 veio muito forte no coração o chamado para o serviço integral. Então, em 2012 eu deixei as atividades acadêmicas e fui me dedicar exclusivamente à atividade pastoral aqui na Igreja Batista da Lagoinha, né? Eu não nasci na Lagoinha, nasci numa filha de Lagoinha, Igreja Batista da Cidade Nova, que era uma congregação na época, depois emancipou. O pastor Eduardo Vilas Boas, um abraço, pastor Eduardo. E conheci minha esposa na faculdade, a gente foi colega de faculdade de Química, até ela é professora de Química também, né? Atualmente coordenadora e professora no Colégio Batista Mineiro. E a coordenadora lá? Foi sua professora, inclusive, né? E hoje ela é coordenadora, porque hoje tem a Rede Batista, né? Sim. E ela coordena a Química na rede. Sim. Né? Abraço, tia Pri. E ela, assim, ela nasceu aqui na Matriz, na Lagoinha Matriz, né? A família dela é daqui. E aí, quando a gente começou a namorar, a mãe dela fazia muita questão que ela permanecesse aqui até a gente casar. Então eu saí de Cidade Nova, vim para cá, nós namoramos 2 anos, e a ideia, de fato, né, nunca menti para a Priscila, a ideia é que depois de a gente casasse, eu voltasse com ela para a Cidade Nova, que era onde eu me sentia confortável, a igreja menor, né, ali era a minha zona de conforto. Mas, né, tudo não passava de uma grande armadilha, né? E quando eu vim para cá, ela orou muito para Deus, né, que ela gosta muito daqui, ela gosta muito mesmo, né? E acabou que eu fui me envolvendo muito na Liga Universitária, e quando a gente casou eu já liderava a Liga Universitária da Lagoinha. Aí depois que a gente casou, nós passamos a liderar o Ministério de Namorados, nós ficamos 11 anos sendo namorados, né? Então eu não voltei, né? O pastor Eduardo está me esperando lá até hoje, não voltei. Aí eu estou aqui, agora vai fazer 24 anos que eu estou na Lagoinha. Legal. Em 2007 eu fui indicado para ordenação pastoral, fui examinado, fui ordenado no meio do ano. Então já lá se vão 16 anos, né? Servindo como pastor. E a partir de 2012, pastor integral. Eu comecei atuando na juventude,
né, auxiliava o pastor Léo Capuchin, depois veio o pastor Lucinho, logo em seguida, né? Então trabalhei com o Lucinho muito tempo na juventude. Aos poucos, né, nós fomos assumindo outras responsabilidades. Alguns pastores da juventude começaram a implantar lagoinhas, aí eu fiquei responsável pela coordenação dessas igrejas, né, que a gente chama aqui de pastor regional. Depois assumi o departamento infantil, os adolescentes, os jovens adultos, né, e aí com o tempo eu assumi a rede da família, que foi quando nós tivemos a direção de Deus de fazer uma mudança na rede da família, e aí nasceu o Lagoinha Gerações, né? E aí fomos responsáveis durante 6 anos pela implantação de várias igrejas, cheguei a ser regional de 274 igrejas. Tive o privilégio de implantar igrejas no Nepal, Portugal, Sul da África, na Nova Zelândia, na América do Sul e em vários estados do Brasil, né? Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Macapá, Manacapuru, no Amazonas. Então foi assim, um tempo muito bom e estamos começando um novo ciclo agora, né? Pastor Márcio agora está em uma posição de honra, mas quem assumiu a presidência foi o pastor André Valadão. Ele nos deu um novo desafio, que é alavancar a editora Profetizando Vida, né, dar ela uma projeção maior e a partir dela construir também um material que vai ser a base da visão da nossa igreja. Então, material para as crianças, material para a família, para batismo, a estrutura toda do carisma. Então a editora agora vai ser meio que uma base para tudo. Então estamos cuidando da editora. Ainda estou responsável pelas Gerações na Global, né? Então pela implantação, manutenção, coordenação de todo o trabalho de família de todas as Lagoinhas. Então, casado, né, com a Priscila, pai de 2 meninos, o Daniel, no dia que nós estamos gravando aqui, o Daniel 13 anos, e o Josué com 7 anos. Acho que é isso, acho que eu já falei muito. Show de bola. Muita história para contar. O pastor, e com propósito, essa palavra, qual que é o significado dessa palavra para o senhor? Se eu escutar essa palavra assim, propósito, o que ela vem no seu coração e em qual lugar o senhor se encaixa dentro desse propósito? Olha, eu costumo dizer que nós somos como que uma peça de um tabuleiro de quebra-cabeças. Eu sempre gosto dessa ilustração. Ela não é minha, tá? Mas eu me apropriei dela. A primeira vez que eu ouvi alguém falar isso foi lá na Guatemala, lá na Casa de Deus do pastor Cash Luna. Eu tive lá, tive o privilégio de ministrar lá, e aí no último dia eu assisti a ministração do pastor Cash Luna, e ele falava sobre isso. Você imagina um tabuleiro de quebra-cabeças, né, de 5.000 peças, né? E aí você pega uma peça, uma pecinha. Você olha para aquela peça, parece que ela é pequena, que ela é desprezível, parece que ela tem pouca importância. Mas tira essa peça do tabuleiro, monta o tabuleiro, na hora que você terminar de montar, ele pode ter 5.000 peças, vai estar faltando aquela peça. E só uma peça pode ocupar aquele espaço, né? Então nós somos um conjunto de dons, talentos, habilidades muito peculiares, muito ímpares, né? Então o que faz você ser o que você é uma combinação destas coisas, que é diferente da combinação do Vinícius, que é diferente da minha combinação, e por isso mesmo cada um de nós ocupa um lugar diferente no tabuleiro. Não tem um lugar melhor ou pior. Não, é melhor ficar na quina, é melhor ficar no meio. Não, se faltar um, o tabuleiro está incompleto. Então eu acho que o mais importante é nós termos essa compreensão, que existe um chamado específico, existe o chamado geral, que é o ID, a grande comissão, mas dentro dele, cada um de nós foi levantado por Deus para cumprir um papel específico, né? Então você
Quando você olha isoladamente, você parece que é uma peça ali pequena e tal, mas quando você olha o todo, existe um lugar para você ocupar. Quando você se nega a ocupar esse lugar, ninguém vai ocupá-lo. É verdade. Ele fica vago. Se você quiser ocupar outro lugar no tabuleiro, você não vai se encaixar. Você vai ocupar o espaço de outra pessoa, vai perturbar as peças que estão em volta, que elas começam a enrugar, a enjambrar, né? Então, você não está prejudicando somente si próprio, você está prejudicando a pessoa que deveria estar naquele lugar. Sim. E as pessoas que estão em volta. Então, é fundamental na vida do cristão ele buscar compreender por que daqueles dons, daquelas habilidades, aonde que Deus vai encaixar ele no tabuleiro. Quando você tem essa direção, você tem o seu propósito. Né? Então, assim que eu compreendo que é o propósito. Deus foi muito generoso comigo, porque eu entendi muito cedo qual que era o meu papel no tabuleiro. Muito cedo, muito cedo. Quando você sabe qual que é o seu lugar no tabuleiro, você não fica preocupado. Esse é o segredo. Tem muitas pessoas que querem, por exemplo, uma posição na igreja, um reconhecimento, né? Aqui na Lagoinha, eu já tive tarefas das mais diversificadas. Né? Eu pulei muita coisa aqui, mano. Eu já fui diretor da fábrica de artes, já fui coordenador da comunicação, né? Já cuidei da ação social. Então, sempre o pastor Márcio chegava e me dava uma tarefa. E o que eu percebi? Que o meu chamado era o quê? Às vezes o lugar ali tá meio tumultuado, então eu chegava, colocava ordem, preparava uma liderança, colocava a liderança e saía. Então, vamos dizer que eu era o resolvedor de problema. Enfim, eu sabia que eu não era, eu estava. E essa deve ser a percepção principal na vida do crente. Eu não sou, eu estou. O que eu sou? Eu sou filho de Deus. Ou eu sou criatura de Deus. Mas eu estou na editora hoje. Amanhã pode ser que eu não esteja mais. Eu estou cuidando do Lagoinha Gerações, das famílias. Pode ser que amanhã não esteja mais. Mas eu sou o quê? Eu sou filho. Então eu preciso entender que Deus, Ele vai ter os lugares que eu vou ocupar em diferentes momentos da história. E eu tenho que ter essa leveza, eu estou. Porque quando a pessoa acha que ela vai fazer de tudo para não perder aquilo. E aí ela perde o propósito. Então isso é importante. Show de bola. Pergunta foi filosófica, a resposta foi filosófica também. Não, mas a resposta foi de bola, pastor. E eu queria saber do senhor, na verdade, assim, primeiro uma informação, né? O senhor já escreveu, o senhor estava compartilhando com a gente, mais de 62 livros. Eu já fui autor, coautor ou editor de cerca de 62 publicações. Isso. E assim, conta um pouco como é que é essa rotina de escrever, porque assim, não é questão de, eu acordo todos os dias, se o senhor quiser compartilhar. Todo mundo acorda todos os dias. Se você quiser compartilhar. Inclusive. Você que está ouvindo e assistindo. Se você não, na verdade não tem nem como a pessoa não ter acordado, mas assim. Se não acordar, filho, tá na glória ou tá no inferno. Mas assim, a rotina do senhor, se o senhor quiser compartilhar, inclusive é até uma pergunta interessante, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre essa questão de escrever livros. De onde vem essa questão? Qual foi o primeiro livro que o senhor escreveu? A publicação mais recente? Talvez a que mais marcou o senhor? Queria que o senhor compartilhasse com a gente. São várias perguntas. Vamos lá. Primeiro, processo criativo. O processo criativo, ele envolve uma boa ideia e muito trabalho. Todo mundo tem boas ideias, mas poucas pessoas gostam de trabalhar em cima delas. Boas ideias dão muito trabalho. Então, por exemplo, há 2 anos atrás eu lancei uma graphic novel, uma novela gráfica, que a gente chama de história em quadrinho, chamada Elemento em Comum.
Então, o que é essa revista? É uma revista de 240 páginas, capa dura, bonita. Quem quiser bate lá na Amazon que acha. Elemento em comum. Qual que era a ideia? Uma ideia que eu já tinha há muito tempo. Eu queria fazer alguma coisa em quadrinho relacionada à química. Só que dos 20 anos que eu trabalhei em sala de aula, eu não tive tempo, só tive ideia. Aí eu vim para a igreja, também não estava com muito tempo. Mas eu falei assim, não, agora eu quero fazer, eu vou fazer. E aí então eu tinha essa ideia. Eu quero pegar alguma coisa da química e colocar em quadrinhos para criar uma ferramenta para aproximar a química do adolescente, do pré-adolescente, que geralmente a química é um objeto assim, de muita resistência, né? Existe uma dificuldade muito grande e eu queria criar essa ferramenta. Aí a partir disso a ideia foi sendo refinada. Então o que eu vou pegar da química que eu acho que funciona bem? Ah, beleza, vou pegar um símbolo universal, porque se eu escrever em cima de um símbolo universal, ele vai ser executável no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então eu tenho um material que eu posso oferecer em outras línguas. Tem que pensar, né? Então, por exemplo, você não pode, se você quer fazer algo universal, colocar trocadilho ou tratar de algum fato histórico recente, porque vai perdendo força, vai perdendo impulso, momentum, né? Então, eu vou pegar o símbolo mais resiliente da química, que é a tabela periódica. Então, a tabela periódica é a mesma em qualquer lugar do mundo. Os símbolos são os mesmos na China, na Rússia, Estados Unidos e no Brasil, né? Beleza, então tá, tabela periódica. O que eu faço com isso? Ah, eu podia fazer um cara explicando a tabela periódica para outro. Péssimo, né? Ideia ruim. Aí eu falei assim, bom, por que eu não transformo cada elemento químico num personagem? Eu antropoformizo os elementos. Então vai ter o personagem hidrogênio, o personagem arsênio, o personagem oxigênio. A ideia agora já dá mais trabalho. Sim. Dá mais trabalho. Demanda mais, né? Mais energia. Então vamos lá, são 115 elementos, 115 personagens. Como é que eu faço para apresentar 115 personagens numa história e isso não ficar inviável, né? Então você escolhe um para ser aquele que vai pegar na mão do leitor e vai andar. Qual foi? Peguei hidrogênio. Ah, hidrogênio. Peguei hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio é o elemento mais diferente da tabela periódica. Né? Quando você vai criar classificações na tabela, ele sempre fica separado, isolado. Você não consegue classificar como metal, como não metal, ele não é gás nobre, né? Ele não se encaixa em nada, porque ele tem características muito diferentes. Aí você está aí o plot, a história precisa de um plot, né? Então o hidrogênio ele é diferente e isso vai ser a crise dele. Quem sou eu nesse mundo onde todos são classificáveis e eu não sou? Aí eu peguei a tabela e transformei num mundo, que chama de world building, né? Construção de mundo. Então eu peguei e fiz um mapa, igual o mapa mundi, só que na forma da tabela. Então tinha o país lá dos alcalinos, tinha o reino dos gases nobres, transformei as classificações em reinos, em países, né? E o hidrogênio na tabela ele fica junto com os metais. Então foi em cima desse plot. Poxa, eu vivo com pessoas que são totalmente diferentes de mim. Aí começa ele sofrendo bullying na escola, né? Porque o pessoal acha que ele é muito esquisito, ele é verde, né? Todos são cinzas, né? Os metais. Ele é gasoso, os outros são sólidos, né? Então começa daí. Começa a crise. Aí ele descobre que ele é adotivo, que não é de lá. E aí começa a aventura, que ele recebe a informação de que ele tem que ir lá no rei do império, que são gases nobres, então a nobreza, né? O palácio, e o Hélio, que é o sol, né? Ele é sol, né? Ele é o rei do reino. Então ele quer chegar no Hélio para o Hélio falar para ele quem ele é. E aí você vai e brinca, ele vai andando pelo mundo, você vai apresentando cada lugar até chegar lá. Então todo esse processo é um processo criativo. Entendi. Essa é a ideia, o argumento. Aí agora você tem que transformar isso numa história. Se você pegar uma folha em branco e começar a escrever, a chance dela chegar no final é muito pequena. Então o que você faz? É o que quando eu dou palestra, processo criativo, você constrói os capítulos. Então tem os capítulos alcalinos,
aí tem os metais de transição, os lantanídeos actinídeos, aí tem os capítulos não metais, capítulos gasinópolis, então, os capítulos. Qual que é a ideia que eu quero trabalhar em cada capítulo? É como se fosse um mini livro, né? Cada capítulo vai ter essa ideia. Sim. E eu só começo a escrever quando eu defino qual vai ser o final da história. Só estou falando uma dica, não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim. Mas se você tem todas as etapas do texto e o final da história, na hora que você começa a escrever, flui mais rápido. Entendi. Então, por exemplo, da ideia de fazer alguma coisa de química com quadrinho até chegar nessa estrutura, eu gastei 11 anos. Aí, na hora que eu sentei para escrever, eu gastei 3 dias. Aí o pessoal fala assim, o Richard escreve muito rápido. Porque o pessoal só vê na hora que eu sento e vou escrever. Mas as ideias estão ali, se organizando, né? Se estruturando. Então, esse é o caminho que eu sempre sugiro. Dei um exemplo para ficar mais fácil. Sim. O Elemento em Comum foi uma das minhas últimas publicações, mas não foi a última. A última publicação foi 50 Chaves para uma Vida Abundante, que saiu em agosto do ano passado. Foi um livro que eu escrevi com o pastor Márcio Valadão, comemorando os 50 anos de ministério dele, né? Eu tenho alguns projetos em andamento, se Deus quiser, nós vamos ter alguns lançamentos esse ano, mas são materiais que são projetos sigilosos, eu não posso falar. Mas tem projetos aí sendo discutidos, alguns já estão escritos, inclusive, esperando a hora certa de lançar, né? O primeiro que eu publiquei, o primeiro livro que eu publiquei para uma editora, foi um livro fininho, pequenininho, chamado Aprendendo Química através da Bíblia, que eu lancei pela editora Getsemane, com o apoio do pastor Jorge Linhares. Na época eu era professor do Colégio Batista Getsemane de Química, e aí eu tinha feito um material para apresentar numa semana de Química em Patos de Minas. Aí eu peguei aquela apresentação, que era uma espécie de pesquisa, né, de instrumentação em ensino de Química, onde eu sugeri usar a Bíblia para ensinar Química. E transformei num pequeno livro, mostrei para o pastor Jorge, ele gostou e ele bancou a publicação pela editora Getsemane. Foi meu primeiro livro e eu sempre sou grato à vida do pastor Jorge, porque foi o primeiro que acreditou e publicou alguma coisa minha, né? E foi bom porque foi justamente na escola, uma escola cristã, né? Sim, pode ser usado lá. exatamente. Né? Pode ser usado lá. E o livro, assim, que eu acho que hoje, são dois, assim, maior projeção. São os devocionais da Turma da Mônica, que eu acho que foi uma quebra de paradigma, né? Se alcançar o universo da Turma da Mônica para falar de Cristo, falar do Evangelho para crianças. Então é um material que tem uma repercussão muito grande, e é um trabalho que eu guardo com muito carinho, e eu sei que não acabou, tem novos projetos para vir relacionados à Turma da Mônica. E para o público jovem, eu tenho um livro que chama Desconforme-se, um alerta para o jovem do século XXI, que é um livro que fala sobre pós-modernidade, que eu lancei há mais ou menos 6, 7 anos atrás, pela Thomas Nelson Brasil. E é um livro que eu tenho muita alegria de dizer que nesses 6, 7 anos, ele nunca saiu dos 10 mais vendidos da Amazon na categoria Religião e Espiritualidade. Desconforme-se, um alerta para o jovem do século XXI. Ele é muito usado em seminário, mas é um livro para jovem, né? Então, um livro que já teve na lista mais vendida da Veja, né, da Publish News, e na Amazon você entra, ele está em 7º, em 3º, em 5º, ele já teve em 3º e 6º ao mesmo tempo, o e-book e o livro físico, né? Então eu vejo que é um livro assim, toda semana alguém me marca no Instagram, em algum lugar do Brasil, do mundo, que está lendo o livro. Então o livro ele é bacana por causa disso, que você escreveu e as pessoas estão lendo, né? Você escreveu um livro e ninguém lê, é muito triste. Muito triste. Entendi. É verdade. E só uma curiosidade, pastor, você falou com relação à Turma da Mônica. Qual que é o nome do autor da história da Turma da Mônica? Tem um rapaz, Maurício de Souza. Rapaz, um moço. Um moço. Esse moço... Já é moço, você né? teve que entrar em contato com ele? Maurício de Souza. Para fazer isso. Inclusive, está concorrendo agora à Academia de Letras, né? Estou torcendo por ele.
porque muita gente aprendeu a ler com a Turma da Mônica no Brasil. Não, eu... A editora 100% Cristão é que foi responsável por esse projeto. Tá. Né? Então eles, durante 2 anos, tiveram várias conversas até chegarem num denominador comum. Para mim, assim, foi uma grata surpresa. Eu já tinha publicado material pela 100%, Eclesiástico, um quadrinho que eu faço para adolescente, no estilo mangá, na área assim, de batalha espiritual, ficção fantástica, /terror, um negócio mais pesado assim. E, por alguma razão, o Simval Filho, que é um dos sócios, né, um dos principais da editora, ele me convidou para ser o roteirista. E aí eu tive essa oportunidade de escrever os 2 devocionais e de conhecer o Maurício de Souza. Que legal. Nossa, muito legal. E pastor, assim, a gente conhece muitas facetas, agora voltando mais para a questão sobre Deus, a gente conhece muito, nós temos várias experiências com Deus de formas diferentes, cada pessoa tem a sua experiência individual. E assim, qual foi aquela experiência que o senhor fala assim, nossa, essa experiência que marcou a minha história, eu fui marcado por isso, talvez seja uma experiência que o senhor se converteu naquele lugar, nessa experiência. Qual foi, assim, com Deus, a experiência mais marcante do senhor? Olha, para mim, assim, eu fico muito feliz que Deus, apesar de ser Deus, Ele ainda gasta energia com a gente, né? Nós não merecemos, né? E todo dia eu tenho novas experiências com Deus e todas eu acho que são extraordinárias. Até as ordinárias são extraordinárias. Mas tem algumas que são disruptivas, né? Elas mudam a jornada. Sim. E eu tive uma experiência que foi aquela que fez eu entregar as escolas e passar a ser um pastor integral, né? Que foi em 2012, no início do ano, eu fiquei sem voz, eu dava 55 aulas por semana, então sem voz é complicado, né? Fiquei afônico. O otorrino me deu uma semana de licença para ficar em completo repouso vocal. A única cura é o silêncio. Então eu me isolei no sítio da família, onde minha mãe mora, em 7 Lagoas, e fiquei uma semana lá em silêncio. Foi uma disciplina espiritual forçada, né? Silêncio. E lá, na primeira noite, eu tive um sonho, onde eu encontrava com pessoas, conversava com pastores, pessoas do meu relacionamento e assim, recebia várias direções a respeito do que eu tinha que fazer para o futuro. E foi tão sobrenatural que no dia seguinte eu fui dormir e o sonho continuou. De onde ele parou no primeiro dia, ele continuou no segundo. E foi assim os 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então eu tive 5 dias de sonho, que era tipo episódico assim. Acabavam exatamente no lugar, a pessoa. Aí eu na outra noite, eu estava no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Aí trocava de lugar, trocava de pessoa. É como se estivesse andando. Nossa, e ali Deus foi trazendo várias direções, muito explícitas, muito claras. Eu costumo dizer que Deus falou coisas de 30 anos de vida. Então, muitas delas já aconteceram, outras estão acontecendo e algumas ainda vão acontecer. Mas foi assim, uma experiência que marcou muito. Que legal. Nossa. E, pastor, para a gente começar a caminhar para o fim, né? O começo do fim. O começo do fim. Existe algo assim que o senhor, olhando para a sua história de vida, tantas Não, estou me sentindo velho agora. Acabou comigo, pastor Santo. Tem muita coisa em Sua filha acabou comigo. Tem que perguntar isso para você. Muitas experiências, muita história para contar. Não, imagino quando o senhor tiver neto, meu Deus, os netos vão ficar assim, ai vovô, me conta mais disso. Neto, meu Deus. É que não tem Jesus volta antes, não é possível. Talvez sim, né? Talvez sim. Mas existe algo na vida do senhor que o senhor olha e fala assim, eu gostaria de ter mudado isso lá atrás, sabe? Não, muita coisa. Mas, A especialidade do ser humano é errar, né?
Quando eu estava no Cefet, eu me envolvi com uma moça. E até então era um menino assim, que nem se interessava muito, assim. Não porque eu era gay, mas que realmente não interessava. Tinha outros interesses. Tinha outras prioridades. Né? Só que ela não tinha envolvimento com a palavra. E ela me levou para áreas da vida que eu não queria ter ido com 17 anos de idade. Sabe? A gente teve um envolvimento na área da sexualidade muito profundo. E aquilo ali me estragou emocionalmente. E deu muito trabalho me recuperar. Então, assim, eu não estou botando a culpa nela, não. A culpa é minha. Né? Eu não fui firme o suficiente. Eu não falei assim, não. Né? Nós vivemos cosmovisões diferentes, não vai dar certo. Mas a curiosidade, a baixa autoestima, o desejo, né, a carência, né, filho de divórcio, acabei cedendo àquela experiência e aquilo ali me estragou de um jeito que, assim, é igual a cicatriz que eu tenho aqui na mão. Hoje não dói mais, mas eu vejo aqui, eu lembro o dia que eu me cortei. Né? Então, às vezes o jovem ele pensa assim, eu vou experimentar, se der errado eu peço perdão e começo de novo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Então, se guarde, se preserve, se santifique, vale a pena. Vale a pena, verdade. E pastor, se o senhor fosse falar uma frase que o senhor soubesse que todo mundo no mundo iria saber dessa frase, às vezes para um ia aparecer no outdoor, para outro ia chegar uma mensagem no WhatsApp, para outro ia passar no jornal, na televisão, enfim, se o senhor soubesse que todo mundo iria ouvir essa frase, Jesus, mas tem tanta frase. Qual eu costumo falar com minha esposa assim, que eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas essa frase não é bíblica, né? É verdade, né? Bíblica, mas essa discutir com a esposa, eu falo assim, quer saber? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Mas tem uma frase que o pastor Márcio fala muito, eu acho que é do John Haggai, eu não sei de quem que é. Mas eu coloco ela como pastor Márcio, que eu ouço ele falar, né? Tem ações tão grandes, mas tão grandes, que somente uma intervenção divina possa torná-lo realidade. Eu experimento isso constantemente. Show. É uma realidade. Muito legal. Muito legal. Muito legal essa frase. Muito legal. Vou anotar, vou falar agora. A frase que eu ouvi do pastor. Agora, quando você se casar, guarda outra, que ajuda muito. É verdade. Não, vamos levar para a vida, né, mano? Levar pra vida. Vai aqui, pastor. Nosso tempo já se esgotou, mas desde já, se Deus quiser e nos permitir, vai ter uma parte 2, né? Então, se a agenda não vão castigar seus ouvintes dessa forma. É isso. Que é isso, já foram privilégio. Castigados. Que é isso, privilégio para nós e para eles também. Muito obrigado, pastor, por esse tempo aí que o senhor separou nessa agenda muito cheia do senhor, mas muito obrigado por ter separado o tempo aí pra gente. Que Deus abençoe o senhor, o ministério, a Lagoinha, um ministério tão grande, né, que tem alcançado várias e várias nações. Graças a Deus. E que Deus abençoe a família do senhor também, tia Pri, os filhos. Deus abençoe todo mundo lá. Prazer, viu? Sempre às ordens. Obrigado. E Deus abençoe você que está nos acompanhando também. Amém. Obrigada, pastor. Fala lá o negócio do... Se você... Não, vai cortar, essa parte corta. Essa parte ele corta. Fala assim... Não, tem que cortar. Bota em preto e branco. Se você viu, é um making off. Você viu que eu não posso. É verdade. Mas enfim, galera, escuta aí que a Natália vai falar com vocês, tá? Se você gostou desse podcast, envia para os seus amigos, envia para as pessoas próximas de você, porque sempre a gente tem aprendido com as pessoas, extrair coisas boas para que a gente se torne cada vez mais sábio diante das nossas escolhas. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tamo junto, valeu, Tchau.